Derivada e integral de funções trigonométricas inversas. Vou apresentar aqui a derivada de uma função trigonométrica inversa e como obter a forma a partir dessa derivada e encontrar a fórmula para calcular a integral. Ora, podemos usar essas formas de derivação para encontrar as formas de integração. Exemplo. Encontrar a derivada de y igual a arcseno de x. A solução. Se eu tenho aqui a função inversa, y é igual a arcseno de x, invertendo essa função, eu vou ter x igual a seno de y. Porque o y aqui, da função seno, é o arco da função seno de x. Y é o arco da função seno de x. Se y é arcseno de x, então y é o arco da função seno de x. Então, feita essa inversa, eu vou derivar essa função aqui, em relação a y. Então, vai ficar derivada de x em relação a y, vai ser igual a cosseno de y. Derivada de seno de y é cosseno de y. Mas como eu quero a derivada em relação a x, a derivada de y em relação a x, então vou inverter, ficando dy sobre dx, que é igual ao inverso de cosseno de y, 1 sobre cosseno de y. Vou chamar de 1, que eu vou usar ele mais na frente. Então, eu tenho que, da propriedade fundamental da trigonometria, que seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, implica que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos seno ao quadrado. E cosseno de y é igual a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Substituindo isso aqui em 1, vou ter dy sobre dx, 1 sobre cosseno de y, vai ser igual a dy dx, que é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Porque temos que, aqui, que x é igual a seno de y, aqui do começo. X é igual a seno de y. Eu vou substituir aqui dentro do radical, essa expressão. Então, ficando dy dx é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1, seno ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Ou, essa expressão aqui de dx eu posso chamar de y', que é igual a 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, vezes dx. Está no denominador, passa multiplicando. Então, feito isso, isso aqui, como visto anteriormente, isso aqui é a derivada da função arcosseno de y. Agora eu vou calcular a integral do resultado dessa derivada aqui para chegar lá na função arcosseno de y. Então, vai ficar aqui integral de 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Para calcular a integral disso aqui, eu vou usar as fórmulas lá da derivação. Onde eu fiz lá que da inversa, que x era igual a seno de y. E dx é igual a cosseno de y dy. Eu vou substituir nessa integral. Substituindo aqui na integral. Vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Então, vai ficar 1 sobre raiz quadrada de 1 menos o x. É seno de y, então vai ficar seno de y ao quadrado, vezes a dx, que é cosseno de y dy. Continuando o cálculo, vai ficar cosseno de y dy sobre 1 menos seno ao quadrado de y. Mas nós temos que 1 menos seno ao quadrado é cosseno de y ao quadrado. Vou substituir aqui, para eliminar o radical. Vai ficar cosseno de y dy sobre raiz quadrada de cosseno ao quadrado de y, calculando
a raiz quadrada aqui fica apenas cosseno de y aqui no denominador, conservando cosseno de y dy. Simplificando cosseno por cosseno dá 1, fica apenas o dy. Integral de dy é y. Resolvida a integral, né? Achei o y. Mas se x é igual a seno de y, então o y, o que ele é dessa função seno? O arco de seno de x. Então, y é igual a arco seno de x. Voltei lá no início, né? Se a derivada de y arco seno de x é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, então a integral disso aqui é y arco seno de x. Tá? Então, com isso, dessa derivada integral, nós chegamos à conclusão que se a integral que apresenta a fórmula de 1 sobre a raiz quadrada de a ao quadrado menos u ao quadrado, eu vou usar u é igual a seno de θ, expressão variável, né? Θ aqui pode ser x, pode ser, se aqui é x, pode ser x, y, z, o que quiser, tá? É álgebra. Então, vou usar mais usualmente é θ, né? Que representa θ, o arco. E du é a cosseno de θ dθ. O a aqui representando a constante, aqui ao quadrado.